Fala galera, beleza? Como é que tá a quarentena aí? Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós temos algumas relações de trabalho que eu acho que merece um pouquinho mais de a gente falar, da gente debater mesmo, né? Talvez a gente tenha falado na sala de aula, tenha ficado um pouco superficial, muito corrido, né? A gente papeava demais, né? Ai, ai, mas tá bom, vamos lá então. Galera, bora. Então, uma relação de trabalho que eu acho que ficou faltando, a gente dar uma pincelada um pouco melhor, foi o trabalhador rural, certo? Olha só, o trabalhador rural, gente, ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano. Então, até aí tudo bem. Só que olha só, ele não está regido pela CLT, tá? Ele não está regido pela CLT, ele está regido pela lei 5.889 de 73 e a lei 7.000, desculpa, ele está regido pela lei 5.889 de 73 e pelo decreto 73.626 de 74. Então, ele, apesar dele ter, o trabalhador rural, ter os mesmos direitos do trabalhador urbano, um está regido pela CLT e o outro por essas duas legislações, né? Uma lei e um decreto, tá? E qual é a principal característica do trabalhador rural? Qual a principal característica? Olha, ele presta serviços em uma propriedade rural ou em um prédio rústico. Então, o trabalhador rural é aquele que trabalha de fato então em uma fazenda, em uma propriedade rural ou num prédio rústico, né? Por exemplo, uma uma uma, uma algodoeira, por exemplo, uma, como é que chama aquele negócio que faz cachaça, gente? Esqueci o nome agora. Um alambique pequeno, um prédio rústico, né? Um local onde faz farinha. Então, nós temos então aí um trabalhador rural que trabalha ou na propriedade rural ou então em um prédio rústico, tá? Ele não está regido pela CLT, está regido por essas duas leis e apesar de ele ter os mesmos direitos, nós temos algumas diferenças aqui, né? A principal diferença, ela tá, e é o que, uma das coisas que mais cai em prova, porque é um pega, é em relação ao adicional noturno, né? O adicional noturno desse pessoal, né, em paralelo ao trabalhador urbano, quem trabalha na cidade, qual é o horário noturno dele, né? Qual é a jornada, qual o período em que ele faz jus a adicional noturno? Olha só, o trabalhador urbano ele tem direito ao adicional noturno de 20%, tá? Quando ele trabalha das 22 horas às 5 horas. Esse período ele faz jus, né? Ele tem direito ao adicional noturno, beleza? E aí olha só, o urbano, o adicional noturno do urbano, ele tem outra característica também. A hora que ele trabalha, né? Olha só, das 22 às 5 da manhã, 22 da noite às 5 da manhã, a hora não tem 60 minutos. A gente fala que é a hora ficta, hora noturna ficta. Ela tem 52 minutos e 30 segundos. Então ela tem alguns minutinhos a menos, né? Porque ela é mais dispendiosa, ela é mais pesada, né? Então, além dele ter o adicional noturno de 20%, tá? Desse período de 22 a 5, a cada período de 52 minutos e 30 segundos computa-se uma hora completa, tá? Então é a hora ficta que a gente chama. Outra situação interessante, então, em relação ao trabalhador rural, é que olha só, o adicional noturno do trabalhador rural, ele não é 20%, ele é de 25%. Então, tem 5% a mais, né? É na fazenda, é na roça, gente. Quem aqui já tirou leite? Quem aqui já foi, né, carpir, né, um lote, entendeu? Quem foi já trabalhar numa seringueira, extrair látex, né? Então, paga-se um pouco mais porque é um trabalho um pouco mais desgastante, né? Então, tem um adicional noturno um pouco maior. Agora, presta atenção aqui, que coisa legal. A gente tem o adicional noturno do urbano das 22 às 5. O rural
é um pouco diferente. O trabalhador rural, nós temos duas categorias: aquele que trabalha na agricultura e temos aquele que trabalha na pecuária, tá? Quem trabalha na agricultura, estou olhando minha colinha aqui, viu, gente? Então, quando eu olho para baixo, eu sei que eu estou olhando uma cola. Então, quando ele trabalha na agricultura, o adicional noturno dele vai incidir das 21 às 5. Então, olha, urbano, 22 às 5. Rural, que trabalha na agricultura, das 21 às 5. E pecuária já é diferente. O trabalhador rural da pecuária, o adicional noturno dele, ele é das 20 horas, né, às 4. Então, muda, né? Urbano, rural, rural, pecuária, rural, agricultura, né? Então, varia-se, né? Então, só para a gente recapitular, o urbano, o trabalho noturno do urbano é de 22 às 5, o rural para agricultura 21 às 5, anota aí, pega a caneta. Então, urbano 22 às 5, rural, agricultura 21 às 5, rural, pecuária 20 às 4. O urbano ele tem adicional de 20%, o rural tem adicional de 25%. Tanto pecuária quanto agricultura, 25%, tá? Agora olha que interessante, você que tem fazenda, você que tem um sítio, né, que emprega um trabalhador rural, você pode descontar, é possível descontar quando esse trabalhador trabalha lá, mora lá, obviamente, você pode descontar 25% sobre o salário mínimo a título de moradia e pode descontar 20% do salário mínimo a título de alimentação. Então você vai descontar 45% desse trabalhador a título do salário mínimo, base de salário mínimo, né? A título de moradia e a título de alimentação, tá? E a lei, ela trouxe uma modalidade de trabalhador rural que é o safrista. Anota bem esse nome que isso aqui cai na prova, tá? Porque é aquela ponta fora da curva, entendeu? O safrista, ele é o trabalhador rural que ele presta serviços para o trabalhador rural, pessoa física, pequeno agricultor, cujo trabalho, cujo contrato não ultrapassa 2 meses, tá? Ele tem os mesmos direitos, né, de um trabalhador rural tradicional, só que não há necessidade de anotação na carteira, tá bom? Não tem necessidade de anotação na carteira dele. Então, fica atento, se liga, cola em mim que nós vamos superar esse processo, esse problema, essa pandemia junto, tá? Bora lá. Amanhã é live, hein? Fica atento.